Gaza pode ser pequena, mas gera manchetes enormes. Desde 7 de outubro, a faixa de 25,4 quilômetros tem sido o foco principal de uma guerra brutal entre Israel e Hamas. Porém, como os dois lados recordam, a história não se iniciou em 7 de outubro. Ao longo do último século, Gaza mudou de mãos 6 vezes, acabando eventualmente nas mãos do Hamas. Quem governará a faixa a seguir? Isso é um palpite de qualquer um. Mas como diz o clichê, aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. Então, como um lugar tão bonito se transformou em sangue, miséria, caos? Gaza existe de uma forma ou de outra há 4.000 anos. Mas nossa história começa em 1967. Israel entrou em guerra contra 3 países vizinhos. As tensões aumentavam havia meses e os israelenses tinham certeza de que estavam à beira da extinção. Mas em vez de serem aniquilados, eles venceram. Em menos de uma semana, Israel quadruplicou seu território, tomando as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e a Península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito. À primeira vista, isso parece uma vitória incrível, certo? Havia apenas um problema. Já havia habitantes nessas regiões. E esses palestinos tinham um relacionamento complicado com Israel. Muitos deles eram refugiados deslocados 19 anos antes, durante a luta de Israel pela independência contra seus vizinhos. Alguns foram expulsos à força pelo exército israelense recém-criado. Outros haviam fugido. Contudo, a maioria viveu nos últimos 20 anos em campos de refugiados. Cerca de metade dos palestinos do mundo vivia sob controle israelense. Mas Israel não lutou na guerra para expandir seu território. Antes da guerra, os israelenses acreditavam estar à beira da extinção. Para eles, a guerra era uma questão de sobrevivência, não de expansão. Então, embora toda a nação comemorasse sua vitória surpreendente, algumas vozes proeminentes dentro do Estado judeu pediam um retorno imediato e unilateral do território sem pedir nada em troca. Mas muitos israelenses não compartilhavam dessa visão. Os nacionalistas religiosos israelenses viram a vitória como uma intervenção divina, provando que devem viver nessas áreas. A Cisjordânia, também conhecida como Judéia e Samaria, é repleta de milhares de anos de história judaica. E a vitória milagrosa parecia um retorno a essa história antiga. Assim, enquanto o governo planejava usar seu novo território como moeda de troca, incentivava os cidadãos a construir comunidades na Cisjordânia, Gaza e Sinai. Era uma posição estranha a se tomar. Israel permitia que seus cidadãos se mudassem e construíssem livremente nos territórios conquistados. Por outro lado, ainda tinham esperança de trocar esses territórios por reconhecimento dos vizinhos. Mas isso não foi o que aconteceu. Pouco depois da guerra, a Liga Árabe deixou sua posição clara, declarando sem paz com Israel, sem negociação com Israel, sem reconhecimento de Israel. Isso durou até que um novo presidente egípcio escolheu seriamente fazer a paz com Israel em troca de toda a península do Sinai. Mas quando os israelenses tentaram incluir Gaza junto com o resto da península, Sadat recusou educadamente. Por que Gaza era uma batata quente? Por que o Egito não queria de volta? Gaza nunca foi tecnicamente parte do Egito. Em 1947, a Organização das Nações Unidas votou pela divisão da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. A faixa de Gaza deveria ser parte do Estado árabe, mas esse acordo nunca aconteceu. Se a faixa de Gaza deveria fazer parte de um Estado árabe palestino, por que Israel a entregou aos palestinos em vez de negociar com o Egito? Oh, essa é uma ótima pergunta. Oh, meu Deus, essa é uma ótima pergunta. Na época, os palestinos eram representados por uma coalizão de grupos conhecida como Organização para a Libertação da Palestina. Politicamente, eram um grupo diverso, mas concordavam em um ponto. Israel tinha que ir embora. Completamente. Não havia como os israelenses entregarem Gaza para seus inimigos jurados. Ademais, a Organização para a Libertação da Palestina não tinha interesse em governar Gaza. Eles queriam toda a terra. Por isso, Israel manteve Gaza após 1967.
O Egito não o queria, e entregá-lo à Organização para a Libertação da Palestina era inviável. Mas isso ainda deixou a questão dos 300 mil palestinos de Gaza. Você pode se perguntar por que Israel não ofereceu cidadania à sua nova população. A resposta pode te surpreender. Na verdade, fez. De certa forma. Judeus e árabes estão em conflito intermitente desde os anos 1920. Não existia confiança nem respeito entre ambos. Apesar disso, Israel ofereceu a dois grupos a chance de solicitar cidadania israelense: os palestinos residentes em Jerusalém Oriental e os gazenses que vivem na faixa de Gaza desde antes de 1948. Porém, a maioria de ambos os grupos rejeitou a cidadania israelense. Aceitar a cidadania implicava em colaborar com o inimigo e concordar em viver sob ocupação. Recusar era um ato de resistência. Isso significava que, embora os palestinos em Gaza não fossem cidadãos israelenses, eles viviam sob uma administração militar de Israel. No início, os israelenses tentaram muito tornar sua presença em Gaza invisível, mas isso acabou sendo impossível. O domínio militar invisível ainda é domínio militar, e uma população hostil ainda é uma população hostil. Israel elaborou incentivos para atrair palestinos para fora de Gaza e para a Cisjordânia, de onde provavelmente iriam para a Jordânia. O maior atrativo era fornecer empregos temporários. Quando esses empregos acabaram, a maioria dos gazenses optou por retornar para Gaza. Israel iniciou a deportação dos gazenses para a Cisjordânia e Jordânia, sob pretextos cada vez mais frágeis. O rei jordaniano não era fã dessas deportações. Ele já havia acolhido centenas de milhares de palestinos e começava a se arrepender disso. A Organização para a Libertação da Palestina continuava atacando Israel, o que levava a respostas israelenses, geralmente com tanques entrando na Jordânia. Piorando a situação do rei Hussein, a Organização para a Libertação da Palestina persistia nas tentativas de assassiná-lo. Se ele não se livrasse deles, perderia sua coroa, se não sua vida. Ele eventualmente expulsou a Organização para a Libertação da Palestina, matando milhares de civis palestinos no processo. Já os moradores de Gaza estavam em uma situação extremamente difícil. De um lado estava o domínio militar israelense, que exercia um controle rigoroso sobre a população. Do outro lado, no entanto, estavam grupos palestinos cada vez mais violentos que assediavam, torturavam e matavam qualquer um que fosse visto como colaborador de Israel. Porém, a atração de bons empregos era irresistível. Por anos, a economia de Gaza foi uma das que mais cresceu no mundo, ajudada por empréstimos israelenses para empreendedores e empregos tanto em Israel quanto em Gaza. Naquele tempo, não existia muro dividindo os dois territórios. Pode parecer estranho agora, mas israelenses, judeus e árabes viajavam frequentemente para Gaza e vice-versa, e cidadãos árabes israelenses visitavam parentes na faixa. Judeus israelenses vinham fazer compras e explorar, atraídos pelos preços baixos nos mercados. Enquanto isso, os gazenses tinham ampla liberdade de ir e vir. Porém, esta fase de calmaria foi breve. A dependência econômica da faixa de Gaza em relação a Israel era uma faca de dois gumes. Por um lado, os palestinos estavam obtendo renda. Por outro lado, havia poucas oportunidades de emprego na faixa e quase nenhuma demanda por mão de obra qualificada em Israel ou Gaza. Além disso, dezenas de milhares de israelenses judeus haviam se aglomerado na Cisjordânia e em Gaza, ansiosos para estabelecer e reestabelecer comunidades que existiam há séculos. Mas Gaza é minúscula, com uma taxa de natalidade extremamente alta. Nos anos 80, o lugar já estava desconfortavelmente lotado, especialmente quando os israelenses começaram a construir comunidades ao longo da costa da faixa. O ressentimento fervia. As tensões aumentaram e em 1987 tudo desmoronou. Neste ponto, a violência entre palestinos e judeus era um acontecimento semi-normal na faixa de Gaza. Porém, quando um caminhão israelense bateu em um carro com trabalhadores palestinos, a faixa de Gaza explodiu em uma grande rebelião. 2 dias antes do acidente, um homem judeu foi esfaqueado até a morte. Rumores circularam de que o acidente foi uma vingança, orquestrada por um membro da família. Não era, mas não importava. Os palestinos vivem há 20 anos sob o controle militar de Israel. Esta foi a resposta deles para 20 anos de frustração. Por 5 anos, Gaza e a Cisjordânia arderam em chamas. Israel já foi visto como o Davi enfrentando o Golias de todo o mundo árabe. Agora, as notícias mostravam outra realidade. Soldados adolescentes em tanques, apontando metralhadoras para crianças com pedras. E sob o radar, um novo grupo islamista estava se formando para lutar contra os israelenses.
Eles se autodenominaram Movimento de Resistência Islâmica. Acrônimo: Hamas. Hoje todos sabem quem é o Hamas. Mas no caos da primeira intifada, não ficou imediatamente claro que um novo inimigo havia surgido. Até o Hamas começar a matar israelenses, enquanto Israel enfrentava anos de raiva e ódio palestinos reprimidos. A intifada durou 5 exaustivos anos. Até 1993, muitos israelenses desistiram. Poucos queriam mandar seus adolescentes para patrulhar a Cisjordânia e Gaza. Os territórios não justificavam tanto derramamento de sangue. Mas e se os palestinos se cobrissem? Era a hora. Eles finalmente estavam dispostos a fazer um acordo com os israelenses? No começo do vídeo, citei que Israel não reconhecia a Organização para a Libertação da Palestina. Mas até 1993 isso mudou. A Organização para a Libertação da Palestina renunciou publicamente ao terrorismo e reconheceu o direito de Israel existir. E assim, pela primeira vez, inimigos jurados sentaram na mesma sala, assinando acordos que, esperançosamente, resultariam em um Estado palestino um dia. Enquanto isso, os palestinos finalmente tinham um governo autônomo e funcional próprio, chamado de Autoridade Palestina e liderado por Yasser Arafat. Havia apenas uma pedra no sapato. Na verdade, havia 3 pedras. Uma razão era que uma parcela considerável de israelenses estava bastante descontente com o acordo. Uma era a incompetência e corrupção quase lendárias da Organização para a Libertação da Palestina. Uma era o Hamas. O Hamas acreditava que a terra muçulmana era sagrada e, portanto, não podia ser entregue a não-muçulmanos por ninguém. Eles então fizeram de tudo para sabotar os acordos de paz. Violentamente. Eles não estavam sozinhos. Havia um pequeno, porém vocal, grupo de israelenses que compartilhavam dessa mesma crença. Israel era terra judaica. Entregá-la era um pecado, especialmente quando o preço por ela era sangue judeu. Enquanto alguns judeus protestavam contra o governo, o Hamas e aliados prosseguiam com atentados suicidas, esfaqueamentos e sequestros. No total, quase 300 israelenses foram mortos. Enquanto isso, cada vez mais israelenses saíam às ruas em massa para protestar contra o processo de paz, questionando por que o governo estava negociando com pessoas que explodiam ônibus. Apesar da tensão, todos ficaram chocados quando um extremista judeu religioso assassinou o primeiro-ministro israelense. Judeu? Matar outro judeu? Não apenas outro judeu, mas o líder do Estado judeu. Apesar de tudo, as conversas de paz prosseguiram, ainda que de forma instável. Mas tudo desabou novamente no ano 2000. O primeiro-ministro israelense ofereceu a Arafat o acordo de paz mais generoso em quase 10 anos de negociações. Arafat se afastou. Semanas depois, outra intifada eclodiu. Isso não foi a revolta popular espontânea de 1987. Foi um ato centralizado e planejado, tornando-o muito mais letal. Mais de 1.000 israelenses e 5.000 palestinos morreram nos ataques quase diários. E os israelenses, desolados e horrorizados, fizeram tudo o possível para parar os ataques originados em Gaza. Postos de controle e toques de recolher foram instituídos ao redor da faixa. Eles patrulhavam a costa em busca de barcos de pesca contrabandeando armas. Eles começaram a erguer uma barreira que os separava dos vizinhos ao lado. Acabaram-se os dias de ir a Gaza comprar produtos baratos. Não haveria mais viagens para visitar parentes ou locais sagrados. Não haveria mais trabalho. Os gazenses que desejavam ir para Israel por qualquer razão estavam sem sorte. A menos que fossem judeus. Cerca de 8.000 judeus ainda residiam no sul da faixa de Gaza, em um bloco conhecido como Rosh Katif. Olhando para suas sinagogas e piscinas, não se perceberia que eles viviam em uma das regiões mais voláteis do mundo. E você nunca adivinharia que a presença deles dividia profundamente a nação. Eles eram fanáticos? Fazendo o exército protegê-los dia e noite dos 1,3 milhões de palestinos ao redor? Ou eles eram a vanguarda, a primeira linha de defesa no inevitável confronto entre os dois povos? O primeiro-ministro pode ter tido opiniões pessoais sobre o assunto, mas sua estratégia política era clara. Este enclave judeu dentro de Gaza era um pesadelo de segurança, sem mencionar extremamente caro para manter. Depois da segunda intifada, poucos estavam dispostos a mais violência. Ele decidiu que era hora de Israel deixar a faixa. Permanentemente, ele não pediu concessões da liderança palestina. Apesar da oposição de muitos israelenses, o plano seguiu adiante.
Mais uma vez, a nação se agitou com protestos. As pessoas estavam preocupadas com a guerra civil. Mais uma vez, a nação se agitou com protestos. As pessoas temiam a guerra civil. Porém, o desengajamento persistiu apesar disso. Em setembro de 2005, Gaza estava livre de judeus. É verdade, alguns saíram aos berros e gritos, mas eles saíram. Todo o traço das comunidades judaicas de Gaza foi apagado. Uma estrutura permaneceu intacta, a parede que separava Israel da faixa de Gaza. Viajar entre Gaza e, bem, qualquer lugar logo se tornou um sonho distante. Em 2006, os palestinos realizaram suas primeiras eleições em mais de 10 anos. A autoridade palestina sabia que não estava em uma boa posição. Eles sabiam que muitos palestinos apoiavam o Hamas. Eles não se surpreenderam quando o Hamas ganhou 44% dos assentos no Conselho Legislativo palestino. Israel, a Organização das Nações Unidas e os Estados Unidos da América ficaram chocados. Eles não deveriam ter ficado. Os palestinos estavam exaustos da notória corrupção e ineficácia da AP. Eles estavam cansados de viver na pobreza, enquanto os oficiais da AP embolsavam centenas de milhões, se não bilhões, de dólares. O Hamas, por sua vez, prestava serviços sociais e de saúde. Além disso, os palestinos devotos apreciavam o compromisso do Hamas com sua fé. E claro, alguns aprovavam a retórica do Hamas sobre a libertação da Palestina. Se o caminho para a liberdade fosse pavimentado com sangue, esse era o preço. Estados Unidos da América, Rússia, UE e Organização das Nações Unidas exigiram que o Hamas mudasse posição sobre Israel. Reconheça o direito de existência do seu vizinho. Ele se acalmou após pararem de explodir seus ônibus e enviar foguetes pela fronteira. O Hamas recusou, então o Ocidente cessou o envio de ajuda. Não que isso importasse. O Hamas recebia mais financiamento do Irã, que buscava expandir seu papel na região. Os únicos afetados foram as pessoas comuns e os funcionários da PA, justamente aqueles que o Ocidente tentava promover. Israel apertou as fronteiras e fez uma onda de prisões. Ainda assim, o Hamas se agarrou ao poder. No início, a autoridade palestina tentou trabalhar com o Hamas. Mas por trás das cenas, os Estados Unidos da América pressionavam para dissolver o governo e convocar novas eleições. Como isso falhou, eles armaram o partido líder da AP, na esperança de recuperar o poder do Hamas. Não deu certo. A AP e o Hamas utilizaram os piores métodos possíveis um contra o outro. Mas o Hamas foi o último a resistir no final deste verão violento. Eles agora controlavam toda a faixa de Gaza. A primeira ação deles foi atacar Israel. Um bombardeio incessante até o fim de 2007. Mais de 3.000 morteiros e foguetes em 2008. Israel entrou no território em 2009, em uma tentativa inútil de acabar com o terror. Eles receberam centenas de foguetes em resposta. Israel e Egito bloquearam Gaza quando o Hamas assumiu o poder em 2007. Tudo que entrava em Gaza era rigorosamente controlado e inspecionado. Mas os ataques continuavam vindo. De onde vinham todas essas armas? Hoje, isso é uma pergunta retórica. Todos sabem que nos últimos 17 anos, o Hamas investiu bilhões em seu elaborado sistema de túneis subterrâneos. Túneis não eram novidade na região. Israel descobriu o primeiro em 1983. Naquele tempo, eram usados para contrabando. Eles ainda são. Mas quando o Hamas assumiu, eles elevaram seu jogo, construindo milhares de túneis cruzando de Gaza para o Egito e Israel. Um vasto sistema enterrado vários andares abaixo do solo. E se você acha que os túneis eram defensivos, pense novamente. Eles não estão lá para ajudar os gazenses. Eles estão lá para ajudar o Hamas. Este horrível status quo persistiu por mais de uma década. E então, quase abruptamente, o Hamas pareceu relaxar. Eles lançaram uma nova carta que parecia aceitar o direito de existência de Israel. Eles não se envolveram quando outro grupo terrorista enviou uma saraivada de foguetes para Israel em 2022. Israel flexibilizou o bloqueio e ampliou as permissões de trabalho de Gaza. Se pudessem aliviar um pouco da pobreza extrema da faixa, o Hamas talvez suavizasse sua postura. Ainda havia ataques de foguetes, o Hamas era um grupo terrorista. Mas para os israelenses, a vida era relativamente pacífica. Até 7 de outubro de 2023, você viu as imagens e ouviu os números. Os israelenses acordaram nesse dia para descobrir que o silêncio do Hamas havia sido uma farsa. Eles estavam jogando o jogo de longo prazo, e apesar do assalto punitivo de Israel à faixa, juraram fazer isso repetidamente. Israel entrou na faixa 21 dias após a invasão.
O objetivo deles é derrotar definitivamente o Hamas. Eles destruíram túnel após túnel, mataram milhares de combatentes e resgataram 7 reféns vivos. Mas Israel continua encontrando novos túneis, quase tão rápido quanto destrói os antigos. Entre as milhares de mortes, há também civis. Muitos deles são crianças inocentes. Apesar de metade dos reféns ter retornado após negociações, mais de 100 seguem em Gaza. Está confirmado que pelo menos 1/3, talvez mais, já não estão mais vivos. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel disse que a guerra pode durar até o final de 2024. Enquanto isso, pessoas estão morrendo. A maioria dos gazenses estão deslocados. Mais de 70% dos prédios da faixa não estão mais de pé. Centenas de milhares de israelenses foram evacuados do norte e do sul. Ninguém parece saber o que acontecerá a seguir. Alguns israelenses defendem um retorno a Gaza. Eles desejam reconstruir as comunidades abandonadas em 2005 e todos apenas querem ver esta guerra terminar. Eles querem seus entes queridos de volta para casa. Eles desejam que os reféns sejam libertados com vida. Eles buscam cura após o trauma do 10/7. Os palestinos merecem uma vida livre de ataques aéreos, bombardeios e de supostos líderes que os mantêm presos em décadas de guerra e governo militar. Como todos os humanos, eles merecem segurança e dignidade. Israelenses e palestinos precisam se curar antes de recuperar a confiança mútua. Quem governará Gaza após a guerra? Isso é um palpite de qualquer um. Mas quem é o dono da terra? Isso é muito significativo para os dois povos. Está no cerne das nossas identidades. Não importa quem está no comando de Gaza, nós somos ambos filhos desta terra antiga. E nosso trabalho é parar de regar seu solo com nosso sangue.